sou a Alessandra Manzano e hoje nós chegamos ao último episódio desta série, né, que foi o Poderosas Podcast, que foi realizada a partir de uma lei de incentivo à cultura, Paulo Gustavo. Então, como funcionou, né, este projeto? Eu fiz entrevistas individuais e depois eu juntei as minhas convidadas para tratarmos de outros assuntos, e este último episódio eu trago a Lenelo, Kátia e a Márcia Brito para que a gente possa falar sobre assuntos que estão em pauta e como a diversidade, né, as ideias fluem de forma rápida entre nós, né, e são múltiplas. Nós vamos tratar de vários assuntos. Então, meninas, por onde vamos começar? Nós tratamos de algumas pautas, né? E uma que eu achei bem interessante, a gente falar um pouquinho, é sobre essa questão das influenciadoras digitais, que isso está muito em moda, virou profissão. E ela vem atingindo todas as idades, todo tipo de público, e nós percebemos que as crianças não escaparam disso. E como nós estamos falando muito sobre autoestima, saúde mental, beleza, né? Vamos falar um pouco sobre essa beleza precoce, né? Tem muita criança já cultuando isso, e até onde é saudável que essa criança, né, já tem uma autoestima elevada ou uma distorção, né, do que é isso numa fase ainda, né, infanto, juvenil ou até né? Exato. Em desenvolvimento. Márcia, você que vem um pouco aí dessa beleza, né, dessa área da beleza, qual a sua opinião? Eu acho o seguinte, Alessandra, que realmente as crianças estão precoces em vários sentidos, né? Como diria aqui minha mãe se estivesse, as crianças já estão nascendo com o olho aberto. Sim. Antigamente já demorávamos para abrir os olhos. Com 2 anos, 1 ano e meio, elas já sabem mexer no touch do celular. Sim. Incrível, né? E aí você vê crianças hoje, enfim, de 5, 9, 12 anos, porque 12 anos ainda é uma criança, né? Vamos combinar. É uma criança, 7 anos que está ali, né, formando a sua personalidade, né? Enfim, já preocupado realmente com essa beleza que, de modo geral, o mundo exige de nós. A internet, né, as redes sociais exigem. E aí você vê crianças ainda muito novas, crianças que já viram influenciadoras de outras crianças. Sim. Porque na realidade elas estão se espelhando em outras crianças quando elas começam a fazer, por exemplo, skincare, né? Elas acordam 1 hora antes ou 1 hora e meia antes de ir para a escola. Gente, eu jamais faria isso enquanto criança, porque eu queria dormir o máximo que eu podia. Exatamente. Se bobear, eu já dormia com o uniforme da escola, para não ter que trocar tempo. Exato. E dormir um pouco mais. E olha o mundo hoje, elas acordam 1 hora antes para fazer o skincare, aquela maquiagem, com cada uma ali com seu objetivo. Né? Outro dia eu estava assistindo Sai Justa, né? Gosto muito desse programa, tem muitos temas legais. E um deles era a atriz, a Débora Seco, falando, né, que a filha dela gosta de maquiagem, gosta de fazer o skincare, mas que quem influenciou a filha foi ela mesma, né, pela profissão dela. Dela tá ali todo dia com um maquiador em casa. Ela disse que com 2 aninhos a filha já queria entrar na caixa de maquiagem do maquiador, passando o batom daquele jeito, como criança nós fazíamos mesmo, né? Então a influência era a mãe, por conta da profissão da mãe, né? Não era um objetivo de acordar mais cedo para maquiar, para ficar mais bonita do que as amiguinhas na escola. E nessa mesma entrevista entra um profissional
da saúde, psiquiatra, falando que realmente existe uma diferença em crianças que gostam, que fazem isso por serem crianças, Sim. né? Por estar ali, gosta de maquiagem, ver a mãe, ver a irmã, ou ver na TV mesmo, e passa aquele batom no rosto inteiro, do jeito criança dizer, do que aquela criança que já vai com aquele objetivo do intuito de cuidar da beleza, de ficar mais bonita do que a coleguinha da escola, da vestimenta ser melhor do que a da amiga, já ir dentro dela, crescendo isso, essa questão de competitividade, né? da própria imagem, da própria beleza, do próprio ter, né? Porque existem mães que vão poder proporcionar isso para os seus filhos, porque isso inclusive elas escolhem a marca de maquiagem, tá, gente? Nossa. Não é uma maquiagem da marca X que você vai lá e resolve a questão do batom que ela queria. Não. Eu quero da marca XYZ. Então, elas são influenciadas o tempo inteiro por outras crianças. Então, não é que ela vai ver adulta falando disso e quer. Não. Já é uma situação totalmente diferente. Isso é autoestima total, porque você agradar o outro é muito difícil. Ela não está preocupada, ela não vai crescer, imagino que ela não vai crescer uma criança preocupada em agradar a si. Em estar bem consigo, em se vestir para ficar bem. Ela vai estar muito mais preocupada com o julgamento do outro. E isso desdobra outras coisas, né? Cirurgias plásticas. Muita coisa vem por trás disso. Procedimentos estéticos. Às vezes o saúde mental. Total, às vezes o pai trabalha muito e quer compensar. Aí a gente vê naquela história que a gente, né, nós aqui, na nossa fase, a gente se sente pela ausência e sofre com outras coisas. Com outras coisas. E aí vai alimentando do material, tal. E vem a outra coleguinha que não tem a mãe com o mesmo poder aquisitivo da amiga, que quer a mesma coisa, o pai não pode dar. E aí sofre com aquilo, causa revolta e cresce uma criança. Enfim, desenvolve muita coisa. Então, não é engraçado, né, como muitos pais podem pensar, ou até mesmo adultos, enfim. Engraçado uma criança se preocupar, eu quero fazer o skincare, eu quero maquiagem. Vamos observar melhor essa criança. O porquê que ela está fazendo aquilo, qual o objetivo, qual o pensamentozinho dela ali no interior dela de fazer aquele skincare ou usar aquela maquiagem. Qual é o objetivo? É porque eu vi minha mãe e acho legal? Eu quero ser igual a minha mãe? Poxa, legal querer ser igual a minha mãe nesse sentido, porque eu admiro a minha mãe. Nossas mães, né? Nossos pais são os nossos espelhos. Sim. Ok, ou se eu quero, ou se está crescendo nela uma outra situação de inferioridade. Talvez você está se sentindo inferior. Por quê? A quem? Como que está sendo na escola? Quais são os amigos com quem ela está convivendo? Ou só adultos? Essa criança convive só com adultos? E se sim, qual o pensamento dela em relação aos adultos que ela está convivendo? Muito mais do que com crianças. Você me fez lembrar uma entrevista que eu vi da Sandy, que ela não saía sem maquiagem. Ela nem dentro de casa. E ela começou a sofrer com isso. E desde cedo, né? E profissionalmente, né? Profissionalmente. Sim. Então, é o hábito, né, de sempre estar impecável. Exato. Né, que hoje ela vê a imagem dela distorcida. Exatamente. Porque ela não consegue sair sem uma maquiagem. Sem uma maquiagem, está maquiada. E nós estamos falando de uma pessoa, de um artista, que tem um poder aí de se cuidar. Sim. E de uma pessoa instruída, né? Bastante instruída, inteligentíssima, que sofre com isso. Agora você imagine uma criança que talvez o pai não desperte para isso, para ter esse olhar, para tentar ter esse olhar diferenciado do que é a maquiagem para ela, do que é o skincare para ela, do que é ela querer ter um salto que não está na idade nem tem, talvez, sabe? Então é um nicho aí que tá. A gente estuda, né, dentro da psicologia, e eu como educadora que fui uma vida inteira, então a gente tem conhecimento, especialmente, né, trabalhei muitos anos na educação infantil, então a gente estuda muito sobre essa questão da psicologia infantil, as fases do desenvolvimento segundo Piaget. E aí você entende o quê?
que as crianças continuam passando pelas mesmas fases de desenvolvimento. E o mundo e o entorno foi modificando. Então vai adequando, de certa forma sim, só que não. As fases são as mesmas. E o que eu tenho percebido paralelo a isso, essa coisa assim, das crianças não ouvirem não nunca, os pais têm uma dificuldade muito grande de dizer não aos filhos, de estabelecer os limites. E assim, como mãe que sou, né, hoje as filhas adultas, mas foram crianças, e educadora de uma vida inteira, o que eu percebo? Que além dessa falta de limite, tem uma coisa assim, nós não podemos transformar as crianças em adultos. É muito bacana você ver uma criança que fala muito bem, que articula bem a fala, fala, nossa, conversa igual gente grande, tá, mas ele não é gente grande. Então ele pode ter uma fala articulada. A criança que vive muito no meio de adulto, ou se sente melhor no meio de adulto, então ele acaba participando dos diálogos, das situações de adulto. Mas a imagem não pode ser de adulto. Por quê? Porque simplesmente, se você pensar, você nasce, você é criança até os 12 anos, depois a gente considera a fase de adolescência, né? E a fase adulta, vamos lá, depois dos 21, há controvérsias, né? Mas vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Mas se eu pensar que eu vou viver dos 21, pelo menos até os 70 anos, você tem muito mais tempo na vida para ser adulto. Isso que eu sempre acho que é importante lidar para você. É pouco tempo de criança, ele tem que ser aproveitado brincando, né? Ele tem que ser, pode ser mimado? Também pode ser mimado. Ele tem que fazer brincadeiras e atividades e coisas que são de criança. E aí você vê esses influencers aí, né, o tempo inteiro, sendo adulto ou sendo criança, mas as crianças ficam ouvindo. E eu vi uma questão também dessa questão da influência digital, uma coisa de falar, né, e comer um pedaço da palavra que está na moda, e alguns começaram, né, e não fala o restante da palavra, e aí na época de alfabetização as crianças se confundindo na hora de escrever ou não. Então, assim, tem várias situações. Então, as crianças hoje, elas estão expostas muito à mídia, mas por dois motivos. Primeiro, porque os pais não sabem, não conseguem, e alguns, infelizmente, não se interessam mesmo em dosar, porque é como o filho está lá, que ele tem sossego para dosar também. Então, passou aí a rede social a ser mais companheira dessas crianças do que os pais, a família. O celular é a nova chupeta da criança, né? O celular é a nova chupeta. Você falou, 2 anos e meio uma criança está no celular. Eu vejo coisa que eu. Então, na minha família eu vejo muito esses meninos, as meninas lá, 5 anos, 4 anos, tudo com celular. Mas quando vão à escola, tem muita dificuldade de aprendizagem. Eles têm uma dificuldade de sair, os meninos e meninas que são viciados em jogos, eles não conseguem falar de outra coisa que não seja daquele jogo, porque o universo dele é aquele. Então, assim, e aí você vem nessa questão assim, da imagem de fazer um skincare e tal. Tá, a mãe vai fazer, a criança faz junto, gente, né? Eu sou mãe de 2 meninas, então, hoje é dia das meninas, vamos pintar as unhas, vamos pintar as unhas e tal, vamos passar o batom, mas isso é um ocasionalmente. Agora, uma criança levantar cedo, para ficar lá 1 hora se preparando, se arrumando, maquiando para que às vezes nem um adulto seu trabalho não exige, né? Sim, aí, se ela está bem com a aparência, às vezes passa só uma batom, está tudo bem? Exato. É um absurdo. E aí eu vejo uma preocupação muito séria daqui a uns anos, que talvez a gente esteja conversando sobre isso. É o desdobramento disso. Você tem a questão das mulheres. Isso me assusta. Todas arrumadinhas, muito arrumadinhas, porque, infelizmente, mesmo no ano 2024, as mulheres ainda são vistas por uma grande maioria como um fetiche, um objeto, uma questão visual e de interesse, né? Então, assim, desperta-se, se eu estou despertando essa criança, esse visual adulto antes do tempo, eu vou despertá-la também para as outras coisas que vêm com a fase adulta mais cedo, que é a sexualidade, a questão do uso de álcool, de outras coisas, de andar pelo mundo. Aí quando uma criança dessa, que se acha adulta, e a família vai permitindo para esse tipo de coisa, chega com 14, 15 anos na adolescência, que é uma fase difícil, né, de formação, de transição, vamos dizer assim, da personalidade, de fase, e ela resolve que os pais não vão mandar nela
Exato. Mandar uma palavra assim muito Mas forte. é o comum que a Vão gente perder a ouve, né? autoridade, né? Exato. E porque ela se sente adulta, aí ele fala, não sei o que fazer, eu não sei onde eu errei. Errou ao não dar limite, a não deixar uma criança ser criança. Criança é criança, é o que a gente fala. Criança não faz isso que quer, criança não namora, criança não é... Exato. E uma coisa super interessante que você falou, que os pais não vão saber lidar mais tarde, né? Mesmo porque, assim, na nossa época, nós éramos, era de uma criação bem semelhante com os nossos avós educou os nossos pais. Sim, muito próximo. Não é bem próximo. Então, nós nascíamos, quando os nossos pais tinham alguma dificuldade, consultavam os avós, nossos avós, mãe da mãe, os pais deles. E eles eram orientados de como, né, trabalhar aquela determinada situação. Hoje, os pais, eles não conseguem consultar seus pais para pedir ajuda para educar assim, os seus filhos, porque eles não conhecem esse mundo hoje. Está muito distante da realidade que eles conheceram, né? Então, o que os pais estão indo fazer? Terapia. Terapia para conseguir educar os seus filhos. Porque é um mundo também diferente para eles. No sentido de saber lidar, de saber conduzir, de saber impor limites. Porque eles também não tiveram, né? E são pessoas da minha geração que têm filhos hoje. A nossa. Sim. Então são realidades diferentes. E aí a gente precisa do quê? De terapia. Para poder saber como lidar e ter aí um cidadão, uma cidadã decente lá na frente. Porque saber trabalhar com os limites, né? Limites, tem que ter. O mundo diz não pra gente o tempo todo. Exato. E se a gente não conseguir ouvir isso dentro de casa, que o não, ele é mais carinhoso e a gente sabe que o não dos nossos pais cresce muito mais, né? Cara, cresce muito mais. É um não que tem o amor, que tem o carinho, por mais que doa. Às vezes dói muito mais nos nossos pais do que na gente, o não deles. E infelizmente quando a gente está ali, a gente não entende isso, né? E aí você vai, então, ouvir o não do mundo. Que meu amor, esse não aí, ó, é o tempo todo. Né? E eu falo, gente, baseado mesmo em primos, né? Porque eu sou filha única, não tenho filho, mas eu também já trabalhei na área da educação, já vi muita coisa, né? Eu tenho primas e amigas que têm seus filhos, eu observo, vejo e entendo muita coisa nesse sentido, né? Mas é assustador, Sim, porque o limite é uma forma de educar. Sim. O cidadão lá na frente, lá na frente, porque, mano, não tem como fazer. Exatamente. Bom, vamos falar agora também um assunto que sempre ultimamente está em pauta, né? Que é a tal da procrastinação. Deixar para depois. Amanhã eu faço. Enquanto houver amanhã, a gente faz. Enquanto houver amanhã, né? O quanto essa procrastinação, ela nos prende a situações, porque a procrastinação, ela atua em vários níveis, né? Vários segmentos da vida também. Vários segmentos. Quanto aquilo, né, te coloca lá prostrado, esperando que algo aconteça, que o milagre, né, caia do céu, que você mude de emprego, que você ganhe na loteria e você acaba lá, né, na janelinha vendo a vida passar. É triste. Vocês já estiveram nesse momento? Teve algum momento assim, Kátia? Não, mas procrastinação é uma gama aí, né? Uma gama de coisas aí, né? O que fazer para não procrastinar? Gosto mais dessa parte, assim, né? Que fazer? Porque apesar de, né, sabemos que não damos conta de tudo e tudo bem por isso, né? Procrastinar faz parte, né? Mas assim, ela é boa quando não está te prejudicando no trabalho, não está te prejudicando na sua vida, não está te prejudicando no projeto que você está fazendo, enfim, né? E aí eu, Kátia, uso o método Pomodoro, né? Quando está trabalhando lá, né? Você esquece o celular,
coloca lá o tempo, né? Que, enfim, o Pomodoro normalmente é 30 minutos de trabalho, 5 de pausa, e você foca naquilo. Você não vai se distrair com outra coisa. Então, isso funciona, né? Mas a partir do momento, vamos supor, vou fazer aquilo, e aí você fica no celular, você vai daqui, não funciona. Então, você vai procrastinar ali para o resto do dia, e você, no final do dia, você fala assim, eu não descansei, eu não trabalhei, não sei, né? Porque a rede social hoje, né? Antigamente não, a gente não tinha. Exato, não tinha. Não tinha para quem ligar, só do discar. Sim. Né? Tinha... Eu não sei caro. Eu não sei o que. Não. Que era caro, muito caro na época. Nossa, exatamente. Ia cobrar, amiga. Então isso, né, não tirava o nosso foco, né? Sim. Vamos brincar, ficava na rua, né? Não tinha celular, não tinha nada, né? Então, hoje o celular ele pega, se você realmente se deixar levar por ele, você não sai do celular o dia inteiro, você procrastina o dia inteiro. Exato. Né? Então, realmente, você tem que, eu acho que para não procrastinar é foco. Sim. Né? Nesse intuito de trabalho junto com a procrastinação. É foco. Vou trabalhar, vou terminar isso aqui. Para depois sim, vou ficar tranquila, vou assistir meu filme, vou fazer minhas coisas. E ok, aí tudo bem. Mas... E para você ter esse foco, você precisa estar com a sua cabeça ok, você precisa estar com a sua cabeça organizada, equilibrada, com a agenda em dia, não é? Totalmente. Exato. E existe aquela procrastinação ainda pior, assim, no sentido de do dia a dia, que é muito importante, porque senão se a gente não administrar nosso tempo, realmente não se faz nada. Não funciona. Porque o telefone, ele toma tempo. Minha ferramenta de trabalho é meu telefone. Mas eu tenho que ser objetiva. Sim. É o quê? Responder os clientes de maneira mais rápida que eu puder, né? Administrar ali minha rede social, que é o que eu faço, fazer ali, alimentar, que eu também faço. Então eu estou ali tentando o tempo todo a desviar dali, da minha função, para ir ver uma outra rede, para ir para o WhatsApp e conversar com a amiga. Então ali é uma tentação. Sim. É real, então você precisa realmente. Isso é uma coisa do dia a dia, mas quando você procrastina coisa da tua vida, de decisões que você tem que tomar. Decisões. Isso existe. Eu entendo que existe. De nós esperarmos o momento certo. Eu tenho que fazer. Entender que você não está procrastinando, mas sim está sendo estratégica. Sim. Para fazer no momento certo é uma coisa. A outra coisa é que já passou da hora, eu estou procrastinando. E a tua vida para. Sim. E aí nada mais flui. Prejudica. Em todos os sentidos. Não flui trabalho, não flui vida pessoal, não flui vida conjugal, não flui vida com seus filhos, não flui vida pra... Gente. E aí, né, quando ela deixa, isso acontece quando ela deixa de ser uma coisa ocasional e ela se torna um hábito. Nossa, aí... Então essa é a diferença, né? Por exemplo, eu gosto de tomar um vinho ocasionalmente, socialmente. Quando eu tomo vinho todos os dias, já está virando um hábito. E se eu tomar uma garrafa de vinho todo dia, já é um vício. Então, a mesma coisa, essa questão de procrastinar as coisas. Então, ela é uma coisa esporádica, pode acontecer com qualquer pessoa naquele momento, pode ser por distração, pode ser porque você está dando prioridade para o que não deveria ser prioridade, mas naquele momento você está dando por algum motivo. E às vezes você está preparada para fazer outra coisa, não aquilo ainda. Não está preparado para fazer aquilo, aí você adia um pouquinho. Ok. Aí, quando ela vira um hábito, já começa a ficar uma pessoa com problema, porque a pessoa tende a levar principalmente essa coisa para duas áreas, ou para que são a área do trabalho e para a área do relacionamento. Principalmente relacionamento afetivo a dois, né? Sim, então, conjugal assim, mesmo, né? Conjugal mesmo, né? Sim. Relação de amor, né? Sim. Aí as várias formas de amar de cada um, mas é uma coisa de casal, vamos chamar assim, né? Então ela tende a aparecer nessas duas situações. Então o que você adia? Você adia aquilo que você não se sente seguro para resolver. Você adia aquilo que você não se sente preparado para resolver naquele momento. E aí é porque aí vai uma cabeça que as pessoas buscam o quê?
a terapia, porque vai falar, olha, mas por que você está? Olha lá, nós voltando para as qual é o emoções motivo que novamente, você tem, né? de você não conseguir lidar com isso, você vai sempre adiando. Por que eu sempre adio? Qual é o sentimento que está aí? E aí, geralmente, por trás disso, lá atrás tem um sentimento ou de medo, ou de frustração, ou de incompetência para fazer aquilo. Então, aí a pessoa técnica vai adiando por quê? Porque eu não quero fazer uma coisa que vai fazer eu me sentir incompetente. Eu não quero fazer uma coisa que vai me pôr apavorado, que eu não me sinta à vontade, seguro. Eu não quero passar pela situação de ter que enfrentar uma questão na minha relação que eu seja rejeitada. Então, na verdade, quando você procrastina, você não está fazendo isso pela situação, mas no que a situação te traz, o medo do resultado que você vai ter nisso. Sim, as consequências, né? Porque cada ação tem uma reação de consequências. Como hoje em dia, nós estamos falando de temas atuais, a gente tem percebido, principalmente os jovens, gente, os jovens da minha geração, não que isso seja bom, tem a parte boa e a parte ruim como tudo, mas eu estava até conversando outro dia, falando assim, os meninos da minha geração começavam a trabalhar com 16 anos. Alguns com 14, que já era tipo, aprendi principalmente o povo do Senai. Meu esposo com 12 anos. Com 14 anos, então, 14 anos já estavam trabalhando, 16, 18. Quem não estivesse trabalhando com 18 anos já era meio mal visto. Exato. Né? Salvo eu que fui fazer magistério, enquanto não terminava, eu não ia. Não, mas aí você já estava buscando sua profissão já. Buscando minha profissão, mas com 16 anos estava todo mundo trabalhando. Hoje em dia o pessoal termina, aí faz ensino médio, faz a faculdade, aí está com 24, a pessoa com 30 anos já tinha uma família, já estava pensando em ter um carro, alguns já tinha uma casa própria. Hoje em dia o pessoal está começando uma carreira. Então, isso é uma coisa da atualidade, dessa mudança de paradigmas, de modo de ver as relações familiares, as relações afetivas, uma liberdade que quando ficou demais, o povo não soube o que fazer com ela. E aí, assim, o que eu faço? Eu procrastino, eu adio até eu me sentir segura. Então, assim, no fim, de uma forma ou de outra, a insegurança é que gera isso. Não é preguiça, não é ser folgado, não é falta de inteligência, de capacidade, não é. É muito mais profundo. A insegurança causa isso, mas assim, é necessário que a gente também pare, né, nesse momento. Acho que todo mundo pode em algum momento se sentir inseguro. Né? A gente, às vezes, a gente não é bom em tudo, a gente aprende todo dia, a gente tem quando você para para ter uma atitude, você também tem que pensar nas consequências. E todo mundo tem medo do novo. Somos humanos, né? Não é? Ai, mas se eu fizer isso, como que vai acontecer? Como que vai ser? E aí te paralisa. E aí procrastina. E aí você não faz. É o medo do novo, é o medo de dizer não, é o medo exato. de colocar limites. E aí, o que eu tenho aprendido? É dosar realmente isso, sabe? Assim, eu sou apelidada de destemida. Só que eu não sou destemida, eu tenho os meus medos. Mas eu aprendi que, primeiro, que toda ação tem uma reação e tem suas consequências. E aí eu paro e penso, bom, eu preciso fazer isso. Quais são as consequências que podem me trazer? São essas. Ok. Eu estou preparada para resolver essas consequências? Estou ou não estou? Vamos considerar que eu não esteja. Tá bem. Então, como que eu vou me preparar para fazer isso, porque eu tenho que fazer? E como que eu vou me preparar para segurar as consequências e resolvê-las? Mas tem pessoas que não fazem, não se preparam e esperam. E aí não tem objetivo. Os objetivos, eles morrem. E aí fica aquela pessoa frustrada, fica aquela pessoa não realizada em nenhum segmento da vida, porque de repente está num casamento que não está feliz, ou está num trabalho que não está feliz, que está com a imagem que não está feliz, mas tem vergonha de procurar uma consultora de imagem, estilo Márcia Brito, podem procurar, e aí fica uma pessoa frustrada em todas as áreas da vida, porque você quer melhorar a sua imagem, você quer melhorar, não, mas o fulano vai dizer que eu estou metida, vão dizer que eu estou gastando dinheiro à toa,
mas ele não está no teu corpo, ele não está entendendo que você está infeliz, que você está com a autoestima baixa, que isso está atrapalhando todas as outras áreas. Por exemplo, a tua área amorosa, né? A tua área de trabalho, como a gente falou no podcast anterior. Então, a autoestima da gente é muito importante. Sim. Vem com muitas consequências. Exato. Quando ela não está bacana. E, né, aqui pelas falas, né, quando toda essa procrastinação vem de dentro do nosso relacionamento, e aí eu estou puxando mais um outro gancho, né, de relações tóxicas, de narcisistas, que também hoje a gente consegue identificar. E lá atrás, nossas mães, avós, não identificavam isso e aguentavam caladas, né? Hoje a gente identifica ou não, né? De repente você está vivendo uma relação tóxica lá, narcisista, e você não percebe. Sim. É mais difícil perceber quando a gente está vivendo. Exatamente. Isso. Eu vivi e não percebi. Eu precisei de amigas para falar assim, Alessandra, presta atenção, ele não pode fazer isso com você, ele não pode pegar o seu celular, ele não pode entrar no seu computador. Então, mesmo com toda a informação, mesmo, às vezes fica essa cortina de fumaça, né? E a gente precisa ser alertada. Então, hoje, quando eu percebo que uma amiga, um amigo, por que não, né? Sim. Está lá vivendo uma relação tóxica, a gente tem que alertar, né? Então, assim, puxo esse outro gancho também. Sem dúvida. E que é importante a gente falar. É que na época também, Ale, eu penso, na época dos nossos pais, tinha aquelas que minha psicóloga sempre fala comigo, essas são crenças limitantes. Que os nossos avós, pelo menos assim, eu nasci em São Paulo, mas minha mãe é piauiense, ela não esteve aqui, porque meu pai morava aqui, mas eu vivi parte da minha vida lá. Então, existe uma cultura diferente lá, né? Bem diferente, e eu morava numa cidade pequena, muito pequena. E as crenças limitantes vêm dos meus avós já, porque uma vez que você casa, você não pode separar. Por que você não pode separar? Porque você vai ficar mal falada, você vai ser taxada de largada, desquitada. Desquitada não serve pra nada. Solteira, coitada, sabe? E assim, e minha mãe, né, sempre trabalhou, teve o trabalho dela e era funcionária pública, e não era questão dependência financeira, não é? Hoje em dia a gente vê muito isso, muitas mulheres que se submetem a viver relacionamentos tóxicos porque são dependentes financeiramente, e é muito difícil isso, gente. Relacionamento só pra... Porque não tem a coragem de procurar uma profissão, de desenvolver, de se autoconhecer, de saber o seu dom. Todo mundo tem um dom, nós temos os dons. Claro que nem todo mundo consegue ter um trabalho e viver daquele trabalho através do seu dom. Eu sei que isso é muito difícil. Aliás, eu preciso dizer aqui que eu me sinto muito privilegiada de hoje poder fazer o que eu amo e ter meu dinheiro com isso. Mas nem todo mundo consegue. E aí não consegue desenvolver seu dom, às vezes não tem um trabalho, ou tem um trabalho onde não é feliz, não se sente segura, e pensa, se eu perder meu trabalho, como que eu vou fazer? Quem vai me sustentar? Se ele é o provedor, se eu vivo, né? Ele que é o provedor, eu tenho situações que você tem 2, 3 filhos, como faz? Eu super entendo essas pessoas, mas é a questão também do comodismo, que tá quentinho, tá gostosinho, não falta nada. Aí o que tem? Só uns tapinhas na cara, não tem problema, me deixa aqui, porque lá fora eu não sei como que é. Aí vem o novo, eu não conheço o novo, eu tenho medo. É muito, como diz o ditado, o buraco é muito mais. E assim, né, tem o tapa na cara e tem aquele que é psicológico. Também. Que é psicológico. Total. E esse é bem perigoso. Sabe, eu acho que é até o pior. Eu também considero. Te destrói, né? E como reconstituir essa mulher novamente? Bem difícil. Né? Como recomeçar?
Autoconhecimento. Exato. Autoconhecimento. Autoconhecimento é essencial. É tudo, né, Kátia? E não é da noite pro dia, viu, mulherada? Não é. Não é da noite pro dia. É um exercício. É um exercício diário. E aí na época das nossas mães, né, da minha mãe, ela precisava ficar casada, mesmo infeliz, para não ser julgada pelo povo. Ai, gente, que povo. Exatamente. E a gente vê pessoas que não são casadas. É relacionamento abusivo, mas assim, cada um seu namorado só. Então, assim, tem também, a gente fala muito da questão do casamento, da instituição, né, casamento. Mas às vezes você não está dentro do casamento, está namorado, e você já percebe ali aqueles indícios de domínio total, né? E as pessoas dão sinal, né? Dão sinal o tempo todo, né? O tempo todo. Então aí a Márcia ficou interessante, né? A gente fala muito esse assunto sobre mulheres, a questão da dependência financeira. É um fator. E só um parênteses antes que eu esqueça, gente, você já continua. Existe isso não só em relacionamento com mulher, em amizades também. Amizades e tudo. Isso é muito triste. Mãe, e que você só vai perceber muito depois. Você vê, aí assim, você vê isso assim, é a questão então assim, é uma relação de domínio, na verdade, né? Sim. É uma pessoa que tem necessidade de estar, né, no domínio da situação, tá entendendo? Então, você vê mães que são narcisistas, né? E que daí cria um problema para os filhos quando se relacionam, porque ela nunca vai aceitar lá o genro, a nora, seja lá quem for, não é? Sim, porque ela não aceita ficar em segundo plano da vida do filho ou da filha. Galinha dos ovos. Então tem pais que são, né? E assim, engraçado assim, que na relação que a gente fala sempre de casal hétero, homem e mulher, a gente percebe muito mais o narcisismo por parte dos homens em relação às mulheres. Mas na relação familiar é mais na figura materna do que na paterna. Então, assim, você percebe que são, e assim, é forte do mesmo jeito. Então, a gente pensa assim, né, eu estava conversando do outro dia lá, né, e a minha filha é muito, assim, certa, as duas são, mas é muito assim, ela falou, não sou obrigada a conviver com fulano e ciclano. Aí alguém disse assim, chama bastante gente assim, tá? Mas é seu parente, já foi daí. Pode ser meu pai, pode ser minha mãe. Se esse relacionamento está fazendo mal, eu vou respeitar, eu não vou brigar, eu vou entender, mas ele fica lá na dele, eu fico aqui na minha porque não me faz bem. Então, é uma coisa que eu estou falando, tem pessoas em relação familiar também que é muito tóxica. Irmãos, e assim, pais com filhos e vice-versa. Mas você tem que impor limites, né? A gente volta sempre nisso, né? E o limite? E o limite, né? Que limite que eu coloco? Então, o limite é uma coisa para a gente ver, eu vou testar. Não, o limite é uma coisa para você colocar, para te dar conforto. Não é para você ficar testando, para te cutucar, para te fazer até onde eu consigo ir. Por exemplo, eu tenho pavor de altura. Aí alguém fala assim para mim, mas psicologicamente diz que você tem que enfrentar os seus medos, você vai subir no chão. Hoje, essa é tortura. Por que eu vou querer ser torturada? Não sirvo para isso. Eu entro no avião, eu não fecho para dormir, tchau. Não sou obrigada a passar por isso, desculpa. Mas também não sou, vou ficar alienada sem viajar, né? Sem viajar e também é uma coisa que é muito mais rápida de avião. Vamos combinar? Se existe essa facilidade de eu dormir durante o voo, pronto. Desculpa. Vou dormir, né? Se eu tô lá, se acontecer alguma coisa já minha. Questão do limite. E o relacionamento tóxico, às vezes, ele é mais sutil do que as pessoas conseguem perceber. Então, assim, não é aquela coisa da agressão física, né? Agressão tal. E eu já vi gente abusar de outro tratando ele super bem. E quando a pessoa é muito carente... Principalmente amizade, viu? Muito carente. Isso acontece. Principalmente amizades. Você está num momento muito de carência, de muita fragilidade. Aí eu chego e fico, Márcia, eu gosto tanto de você é tão fofa. Amiga, vamos ali comigo, não sei o que, amiga, vamos... Quando você vê, a pessoa está dizendo para você tudo que você tem que fazer na sua vida. Olha, se eu fosse você, eu não jogo roupa. Se eu fosse, porque eu não sou personal de nada, né? Então, a Márcia passou isso. Mas se eu fosse você, não sabe. Olha, não, se eu fosse você, eu não ia nesse lugar. Olha, eu não acho legal que você converse com fulana. A fulana não é uma boa companhia para você. Quando você está dominando. Então, a forma de domínio, ela vem através de pessoas inteligentes. E a forma como ela vai articular isso mentalmente vai depender da vítima. Porque a pessoa que está maldosas. A pessoa que está sendo usada é vítima. É vítima. Então, tem gente que eu conheço uma pessoa assim que eu amo de paixão,
e que vivam relacionamentos no mundo que veio de fora, falar relacionamentos de princesa, de conto de fada. E eu vejo o marido mandando nela, ela deixando de fazer todas as coisas que ela poderia estar fazendo, e ela achando assim, mas ele está me fazendo bem, porque não trata mal em nenhum momento. Ele me dá tudo que eu preciso, não me falta nada. Joias e viajo para onde eu quero. A intimidade é ótima. Maravilhosa. Então, existe outra forma de domínio. Mas em que momento você é você mesmo? Então, é tóxico no momento que você não está sendo você mesmo. E o pior de tudo é que quem está de fora fala assim, imagina, ele é assim. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele te trata tão bem. Ou ela, né? Uma pessoa tão culta. Ou ela. Aí você pira, você fala assim, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou muito ingrata. Eu sou muito ingrata. Gente, como Coloca eu sou a culpa em si, né? como eu sou ruim, tem que Exatamente. péssima. Exatamente. A inversão. É inversão de E aí, total. uma outra coisa até que eu comentei no outro episódio, que se a gente não olhar para dentro, se a gente não identificar o que nos conecta àquela pessoa, as nossas frustrações, as nossas rejeições, porque né, acaba sendo uma dependência, né? Se a gente não tratar isso, você se conecta a outras pessoas que têm traços de narcisista. Assim, Isso estava acontecendo comigo. energia Assim, total. peraí, Atrai. vamos parar aqui. O que está me conectando a essa pessoa? Se esse relacionamento não vai me fazer bem, você adora a pessoa, você gosta, né, assim, da onde ela vem, do que ela te traz, mas no final das contas você fica mal, peraí. O que tem errado aqui, Eu, né? falei, eu não consegui identificar. Coisa Até que teve um dia que eu falei assim, olha só, fulano é parecido com eu, falando nisso. Então era o que estava me conectando a essa relação. Aí eu falei, peraí. E todo o resto. Como é que faz? Né? A terapia lá, Né? os 3 anos de terapia zeraram. Aí eu tive que, peraí, vamos voltar. Não fiz a lição de casa direito. Exato, tá tudo bem. Porque você voltou, né? E aí há tempo, né? Exato. Há tempo. E Exato. é aquilo, né? Identificar rapidamente. Exato. O que te... E às vezes a gente se acomoda tanto e Procrastina. A gente volta na situação de Você vê que procrastinar. a situação ela é um movimento, é sempre um ciclo, né? Então, assim, na atualidade, a gente vive um ciclo. E essas são as situações que fazem parte desse ciclo atual. Situações negativas, claro que tem as situações positivas, podem depois falar a parte positiva do mundo contemporâneo também. É verdade, eu ri muito. Essas são as questões negativas. E uma das coisas que eu penso assim, é isso que a gente está fazendo aqui. É muito diferente, embora as pessoas que vão nos ver através de um vídeo, do podcast, nós estamos falando entre nós, pessoalmente. Então, esse momento de conversa pessoal, num mundo que está caminhando para ser, né, vamos dizer, é mais de 50% digital hoje. Então, assim, falta essa relação interpessoal. As pessoas sentem falta desse momento de escuta, tal, quando a Marta está lá com a cliente dela, mas é um momento individual de atenção individual daquela pessoa. Faz toda a diferença. diferença. Então, é isso que faz um terapeuta, qualquer... A gente é um pouco, no fim das contas, Sim, né? Porque a escutoterapia, né, gente? a gente vai tratar aquela autoestima e aí você acaba conhecendo aquela pessoa do tão profundo dela que às vezes eu já ouvi coisas que eu falo assim, essa pessoa não falou isso pra terapeuta. Não, às vezes não. Mas teve a liberdade de falar comigo. Sim. Né? Naquele momento ela não é psicóloga, mas ela vai me ajudar. Eu tô precisando te dar pra Mas falar. uma coisinha que você fala E uma com ela, coisinha- você abre a mente. Abre, Sim. aí você consegue, nem é a tua intenção, mas Sim. você... E todo mundo gosta de ser ouvido. Sim. E faz toda uma diferença. Faz. E é por isso esse primeiro contato, antes de começar qualquer consultoria. Vamos conversar, nem que seja uma ligação online. Deixa eu entender você, para ver se eu consigo te ajudar. Exatamente. E nessa conversa, muitas vezes, ela nem vem com o objetivo de fechar uma consultoria, mas ela se sentiu ali tão bem, tão à vontade. Acolhida. Acolhida.
É a palavra que eu mais ouço. Obrigada, mais uma. Ivani, vou te mandar esse podcast do terapeuta, acolhimento. Que ela fala assim, eu encontrei a pessoa, eu quero. Vamos fechar? Sabe? E muitas vezes eu chamo nem não é questão de fechar, é de entender para mim, para saber se eu consigo atender. Né? Às vezes eu nem consigo mesmo, mas deixa eu ouvir essa pessoa, não me custa. É um tempo que eu vou entender muita gente, é um tempo que eu vou ouvir, de repente eu vou aprender muito e aprendo muito, né? Me ajuda muito, mas eu sei que essa pessoa talvez vai gostar ainda mais de ser ouvida. E dá muito certo. E aí, né, dando um salto aí nessa nossa conversa, né? As coisas contemporâneas que nós mulheres maduras, né? Lindas, maduras, estamos passando. Ali, acho que nem tanto, de repente, com as histórias que as filhas trazem, que nós, loucas, né? Assim, amiga, nem sabe o que aconteceu esse final de semana. Assim, essas novas relações, como elas estão sendo construídas, né? Para nós que, né, tivemos alguns recomeços e estamos conhecendo pessoas, o tal dos emocionados. Então hoje você não pode ser uma pessoa verdadeira, espontânea, porque você é emocionada. Taxada de emocionada, né? Emocionada, gente. Miga sua boca. Que difícil, miga sua boca. Exatamente. Tá muito difícil. Me atualize. Conviver com essas pessoas, com esses seres, porque você é uma mulher que não pode ter filho, você não pode trabalhar muito. Eu já ouvi isso. Legal. Mas você trabalha demais, você não vai ter tempo. Então, alguns boletos podem ser enviados para essa pessoa. Fica a dica, gente. Peraí. Essa resposta é ótima. Essa resposta se você trabalha demais, você vai ter tempo para ter um relacionamento. Oi! Meu filho. Gente, e assim, tá tudo bem comigo, sabe? Sim. Eu tô aqui, a gente tá aqui no domingo bem feliz, né? Não deixa de ser um trabalho. Mas se alguém falar isso pra mim, você não vai, porque então tá bom. Tá aqui, não é? Eu tenho todo o tempo agora. O quão emocionados nós temos que deixar de ser hoje para conviver num mundo de aparência, dos amores líquidos, né? Relacionamentos líquidos, e que para mim é só uma desculpa para não ter compromisso, para não ter responsabilidade afetiva. Gente, responsabilidade afetiva está um pouco se importando com o outro. Ai, que tristeza, gente. Que tristeza. Isso. Não é? É muito difícil você não poder expressar as emoções, seja ela qual for. É sufocante. Eu não quero um relacionamento desse, não. E é engraçado, né? Quando nós estamos falando de relacionamentos abusivos, eu trabalhei numa empresa em que podava relacionamento entre os funcionários no nível ninguém almoça junto. Verdade, eu também. Ninguém almoça junto, você sai um horário, você sai outro. Vocês podem conversar entre si. Se você postasse uma foto com a pessoa no final de semana. Então, assim, os emocionados não podem viver mais, gente. Não pode. O trabalho não é feito para fazer amizades. Tudo bem, tem esse lado, mas tem que ter um relacionamento, né? Entre nós, para que haja um trabalho bom em equipe. Trabalha-se em equipe, ninguém trabalha sozinho. Não tente, não vai dar certo. Entra no âmbito do trabalho, né? Entra no âmbito do profissional, né? Interpessoal também, né? Porque às vezes você tem amigos e você tem colegas. Exato, né? E o interpessoal hoje em dia está mais difícil. As empresas ainda perguntam, eu me atualizo, tá? Eu vejo ali o ramo que eu trabalho. Você tem dificuldades em relacionamento interpessoal? Oi? Claro que não, gente. Claro que não, entre aspas. Eu não tenho. Mas hoje em dia está muito difícil, porque os relacionamentos estão como? Mas você gosta de conversar com todo mundo, né? Você se dá bem com todo mundo? Sim. Então, essa daqui não. Então, conversa muito. Então, como é que... Você não sabe se você fala, é positivo ou se é negativo. Escreve assim, gente, na medida do possível. De acordo com as necessidades. Porque você não pode ser emocionada. Não pode ser emocionada. Eu, como a Alessandra disse, assim, nessa minha escuta, assim, das amigas, a gente escuta muita coisa, né?
E eu me divirto de vez em quando com as amigas que estão solteiras por aí, cada babado nos conte também. Né, várias. Eu tenho, de vez em quando, assim, reúne 2, 3, assim, a gente contando, elas falando lá sobre procurar, né, um relacionamento. Amigos também, homens também, não só mulheres, né? E com diferentes orientações sexuais também. Então, assim, as pessoas conversam comigo porque eu atendo por outros motivos. E geralmente fala de relacionamento, fala assim, e aí é muito comum o pessoal que já passou por algum relacionamento, né? E que não deu certo, tal, aí entra nas redes sociais para procurar. E tem gente que você olha o perfil da pessoa assim, né? O famoso o cara tá lá, né? Com aparência, tal, você fala, meu, esse cara doido, essa foto é fake. Aí eu já falo para os amigos, essa foto é fake com esse cara, meu. Se você quiser ir assim, para ter um momento de alegria, de prazer, ok, mas não vai dar nada, porque um cara desse não tem que estar procurando rede social. Olha o perfil da pessoa. Você acha que uma pessoa dessa não acha um monte de pessoas por aí andando pela rua, passeando pelo shopping, acha? Aí você vê uma mulher linda, a mesma coisa, tal, e vice-versa. Né? Sim, homem, tanto para homem quanto para mulher, né? Aí você fala, o que essa mulher está procurando? Já vai pro pezinho. A moça linda, aquele corpo escultural, aquele rosto que ela construiu tudo depois de um monte de procedimento. Tem um apartamento ali naquele rosto. Tem um apartamento ali naquele rosto, naquele corpo, silicone em dia. Aí eu falo, gente, ela está procurando o velho da lancha, né? Ela não está procurando você, né? Eu disse um dia para mim, meu, você é bonitão, né? Mas ela não está procurando você, ela está querendo o velho da lancha. Olha essa criatura. Então, pensa alguma pessoa mais acessível para você também. Então, as pessoas procuram no lugar errado, né? Acontece das pessoas nesse site, acontecer alguém dar certo, acontece. Milagrosamente, mas eu não conheço ninguém que deu. Viu só? Eu não conheço ninguém que deu certo. Eu conheço, sabe? Eu conheço Algumas pessoas já casaram. Sim, já casaram, tem gente que dá certo. Mas aí eu tô falando desse que preocupa a pessoa, que é o perfil totalmente assim, você fala, meu, olha esse cara aqui, ele vai olhar para mim, olha essa mulher aqui, ela vai olhar para mim. Ok, então tem gente que está ali por outros motivos. Então, se você viu que está, muitos outros motivos. No momento de uma coisa momentânea, relacionamento monogâmio, não, né? É poli mesmo. Tem gente que tem, não é? E tem gente que tem vários objetivos diferentes. Então, você achar alguém ali que pensa para você, tudo bem. Mas, assim, eu diria que 80% não são emocionados, voltando para o nosso tema. Eles estão lá por um motivo muito prático, muito objetivo, muito pontual. E aí eles não querem perder tempo com essa questão dos emocionados. Quem gosta emocionado tem que entrar na roda que nem dos poetas, dos escritores, que é um pouco mais emocionado, né? É um pouco mais aí é muito emocionado. Outro nicho. Entendi, total nicho. Não tem como nesse. Gente, eu nunca entrei no site de relacionamento. Eu também não, mas eu vejo as amigas. Não conheço. Eu sou até curiosa. Na verdade é um catálogo, né? É um catálogo de pessoas. E aí, não tem como, tipo, colocar uns nichos diferentes? Tipo assim, os emocionados ou não é uma boa emocionados? sugestão. Tem que incluir os emocionados. Tem que incluir. Não tem emocionado. Gente, pessoas que podem expressar as suas emoções, pessoas que são mais rasas. Sem introvertido e extrovertido. Entendeu? Máximo. Pelo amor de Deus. Estão à procura de um relacionamento duradouro ou de apenas amizade, né? Você amizade colorida. Não sei. Talvez. Assim, entra na questão de que a pessoa está ali com uma intenção, fica frustrada. Aí depois de 2, 3, 4, né? Aí a pessoa já se sente o último dos últimos. Tem alguma coisa errada comigo porque eu não posso ser eu mesmo. E aí volta naquilo. Você acha que o jeito de você ser está errado. Não é o seu jeito de ser que está errado. É só que aquela pessoa pensa diferente de você, então ele não é aquela pessoa. Próximo, sei lá, o catálogo. Próximo catálogo. Muda a página do catálogo. Mas assim. Saiba mais. Essa questão de pessoa assim, porque o que já remete? A pessoa já vai pegar no meu pé. Já vai querer ficar me ligando todo dia. Vai me sufocar. E hoje em dia, carente. Antes as pessoas podiam ligar todo dia, né? Por companheiro, namorada, o que fosse.
tá ela uma demonstração de carinho, agora ele está atrapalhando, porque a pessoa tem que ter tempo para ficar no Instagram, a pessoa tem que ter tempo para ficar na rede social, tal, e atrapalha. Então. Ai, gente. E assim, eu vejo muito assim, as meninas, elas falou das filhas, né, que são mais novas, é uma fala bem recorrente, assim, da idade do povo dos 20, 20 e poucos, assim, não, a pessoa não pode ficar pegando no pé, não pode ficar me sufocando, não pode ficar tal, então a pessoa já tem medo de se sentir sufocado, já se sente sufocado. Propriedade do outro. Emocionado passa essa ideia de sufocar, né? Sim. De que você vai ficar o tempo inteiro ali te controlando, vai ficar tal. Então, tem uma inversão aí do que é demonstrar emoção sincera, um sentimento, um elogio de ser daquele jeito, com esse exagero aí, né? Então, assim, esse elogio é um perigo. Tô perdidaça, gente. Olha, fiquei confusa. Mas assim, viu, assim, se eu pudesse aconselhar com meus amigos assim, eu já aconselhei várias, mas se elas não ouvissem, eu diria, não entre num site de relacionamento. Eu diria isso. Pelas amigas, os amigos que eu já vi. Gente, eu acho que o relacionamento frustra, né? É difícil. É difícil, né? Mas assim, e o que? E aquele que indica um outro amigo solteiro? Não é bacana? Não? Sim. Hoje em dia conhecer, não tem isso mais? Nunca mais vi isso. Gente, que mundo eu vivo. Não existe mais isso. Você não tem um amigo solteiro pra mim me apresentar? Não existe mais isso. Não, porque os amigos não se encontram mais pessoalmente, os amigos só se falam via WhatsApp. Rede social. Você tem que conhecer isso quando tem um amigo que você convivia. Sim. Aí o amigo já sabia até como você era o seu perfil para já passava pro outro. Que dava, viu? Isso era muito legal. Hoje em dia, eu fui responsável por vários casamentos. Olha aí. Mas a gente eu sou dessa época e eu só quero essa época. Mas foi o que nós falamos no outro episódio, né? Que agora tá mudando. Gente, isso é maravilhoso. O relacionamento. Por quê? Porque Porque não se tem mais, né? Pé na mão, olho no olho, conversa, né? Conversa pessoal ali, o tom de voz, tudo isso, né? Aí tem outro lado, gente. A rede social é fria. Olha, gente, eu vou pegar. Eu tenho uma foto assim bem de make, arrumada, assim, já ficou diferente. Só que eu não coloquei filtro nada. Você já viu? Aí eu estava fazendo, não vou dizer o nome, estava fazendo na Semana da Literatura. Aí a gente precisava de uma foto das pessoas que iam participar para a gente fazer a divulgação na rede social do evento. Você pede, manda uma foto, você vai estar numa palestra, você vai estar num podcast, manda uma foto, né? Uma pessoa mandou uma foto. Nossa, não. Eu já vi essa pessoa pessoalmente, não é. Cara, não é. Aí eu peguei e aí falei, vou entrar na rede social da pessoa. Entrei na rede social. E no meio das fotos tinha aquela, tinha umas quando, né, assim, produzida e com filtro e com sei lá o que, né? Com inteligência artificial. Tinha também. Mas tinha umas assim, essa é a sua vida, né? Normal. Igual tem umas mulheres lá também, normal. Senão você vai me ver pessoalmente falar, não é a pessoa. Não é? Aí eu peguei as duas assim e mandei para o menino que estava comigo na organização, né, do evento, e eu falei assim, olha. O que você me diz, você que é jovem ainda, tal, né? Assim, qual das duas fotos eu posto? Essa é aquela me mandou. Nossa, tá linda. Essa é a que eu encontrei na rede social. Ele falava de mim, eu falei, não consigo mais falar. Eu falei, qual das duas estará presente no evento? Porque o evento, assim, se eu vou fazer, enquanto palestrante, enquanto escritora, que eu faço, às vezes, uma oficina, né? Sim. Tem uma foto minha de propaganda daquilo do marketing. Evidente, o mais natural possível. Quando a pessoa chegar lá, ele tem que olhar e falar, ela quer ir. Quando eu trabalho com as crianças, escrevo livro infantil, quando eles me verem, eles já podem, ela chegou, ela lembra, eles têm que me reconhecer. Claro. Gente, sinceramente, outra pessoa. Depois que acabar aqui, eu mostro a foto para vocês. Então a rede social é perigosa. Você entra nesse site, aquele cara, aquela menina linda. Não é, quando você vê pessoalmente, é aquelas coisas que a gente vê naqueles TikTok, né, de piadinha. O cara conheceu a moça na rede social, quando ele chega perto, aí ele pega o carro, sai correndo porque ele fala, não foi isso que eu vi. O cara lindo, que o nome me arrumou uma vez, que eu não falo o nome. O cara era lindo. Quando chegou, o cara não era muito feio, não, mas ele assim, acho que se ele tivesse 1,5 m de altura, ele era bem mais alto que eu. Uau! Gente, então assim, umas coisas assim que eu falo, gente, eu tenho um amigo que ele falou assim, Alessandra, eu saí com uma mulher, a mulher era linda, linda. Quando ela tirou a maquiagem, era uma outra pessoa.
Então, assim, gente, Mas tá difícil pros caras também, viu? Pra todo mundo. Vocês lembram aquele caso deu na mídia, enfim, daquela esteticista que colocou produto no rosto do rapaz, ele veio a óbito e tudo mais? Vocês viram a foto dela na rede social e a realidade? Sim. Nossa. Gente, esse exemplo aí. Então, é o que Eu ia brigar assim, essa cobrança pela imagem que eles voltam lá nas meninas que eram crianças, já estão preocupadas com isso. Exato. Aí fica com um adulto que vai trabalhar nessa imagem. Vai ter que trocar o RG a cada um ano. Porque um com make e outro sem make. Outro sem filtro. Então, a medo de ser surreal. Vai dar até questão de polícia. Ninguém gosta de Exato. Não, é porque assim. É que a gente fica séria. Você não tem uma luz boa, não fica séria. A minha é sorrindo uma vez. Gente, agora é tragédia. Eu uso óculos porque é necessário, né? Porque eu acho meio de usar óculos não. Aí eu acho muito engraçado as pessoas falam assim pra mim. Agora pararam, né? Desistiram. Porque falou assim, tira o óculos pra você tirar foto. Então, assim, eu ainda sou menos, mas a minha filha que é meio pequena e já fica assim, né? Então, assim, e o óculos, ele é um acessório que pode ser, né, Marta? Sim. Pode favorecer, eu pode acho ser mais bonito muito e tal. estiloso o óculos, sabe? Mas você, eu preciso dele para enxergar mesmo. Então, assim, porque o óculos é feio, porque eu sei que, porque o olho tem que ser azul ou verde, porque o olho verde e azul é natureza. Eu só quero enxergar. Então, assim, o olho colorido dá mais problema do que os olhos. Então, mas eu só quero enxergar. Não, é bonito, cada pessoa é bonita do jeito que é muito bonito, mas não é obrigado você ter. Aí você pega uma criança que se preocupa com isso desde cedo, quando ela for adulta, ela vai ser aquela pessoa que quando ela estiver produzida, né, porque aí eu vou usar o termo produzido, assim, com todo o respeito que eu tenho por essa parte, que são os drag queen, né, as drag, você vê elas normais e vê montada. Sim. Aí é outra pessoa, né? É linda de você ver. É um artista, é uma coisa linda de você ver. A mesma coisa essa mulher, ela normal e ela. Mas aí assim, quando você vai se relacionar com alguém, você tem que ver a pessoa como ela é, a pessoa normal. Isso aí é coisa ocasional, né? Sim. Então tudo isso desse mundo atual, essa preocupação de com a beleza, a boca, né, Márcia? O rosto tudo igual. Todo mundo com a boca igual, todo mundo. Exatamente. Tá confusão, então eu não confio, então eu digo para as minhas amigas, se eu tiver que pedir minha opinião, não é conselho, é uma opinião. Aí o que você acha, eu falo, não entra nesse aplicativo não, porque eu já vi amiga minha, assim, ir nos encontros que foi toda furada, sabe? Eu já vi amigo meu chegar perto da mulherada e falar, olha isso com a foto. E a gente ri, né? Então você já fica de piada. Olha, gente. vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então, assim, e fora assim, a gente brinca com a questão da aparência, mas pior que isso é a personalidade, é o que a pessoa a essência da pessoa. Mas é o que eu falo, o primeiro impacto é o quê, gente? A imagem. É isso. Mas a imagem é fake, né? Então aí que aí já trabalha com uma imagem fake, você vai confiar nele pra quê? Não tem como, né? Não, olha aí. Imagina, tem gente que usa fotos de outras pessoas. Pior é pior. Pior ainda. Teve amiga minha que eu falei, escuta, eu tô com uns amigos aqui, porque ela é linda. Um amigo meu que me chamou perguntando se você tá solteiro, você tá no Tinder? Eu? Coitada, ela tava nos Estados Unidos, estudando. Falei, escuta, e não é isso o perfil dela. Ela, nossa, não sou eu. Pegaram minha foto, então não sou eu. É a foto dela. Que perigo, né? Olha que situação, que ponto as pessoas chegam, né? Crime digital, né? Mas é um crime digital que eu não estou vendo essa lei funcionar. Não funciona. Na moral, não estou vendo nada funcionar. A menos que seja uma famosa XYZ que criam lei com o nome da pessoa, né? Inclusive. Mas meros mortais como nós, é bem difícil. Né? Vamos combinar. Bom, gente, adorei esse bate-papo. Foi babado. O podcast que está contemplado pelo projeto, né? Este é o último episódio, mas com certeza nós teremos outros complementares e com assuntos também diversos, tá? Então, mais uma vez, gratidão à presença de cada uma por ter aceitado o convite e, né, feito aí dessa história a várias mãos
um projeto que com certeza vai tocar o coração de alguém, com tantas falas essenciais, inteligentes, né, e maduras. Tá bom, meninas? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Espero que gostem, né, de todos os episódios e cada convidada com a sua particularidade e todo o seu conhecimento. Gratidão, gente.